Pedimos a graça de fazer em todas as coisas a vontade de Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu. A vida religiosa é muito prática para isso, porque a voz do superior é a voz de Deus. E a regra que nós recebemos, aprovada pela Igreja, prescreve de maneira seguríssima qual é a vontade de Deus no nosso caso. Pedimos, além disso, a graça de corresponder às inspirações divinas e viver resignados à vontade de Deus quando Ele nos manda tribulações. Então, por exemplo, nós vivemos nesse tempo que é o nosso, nós devemos, resignados, aproveitar das graças que são dadas nesse tempo, mas não reclamar contra os desígnios de Deus, muito pelo contrário. Santa Teresinha dizia, quando eu penso nas tribulações dos católicos no tempo do Anticristo, meu coração estremece. E eu queria que essas tribulações me fossem reservadas. Então isso mostra que as tribulações não são necessariamente o mal, mas pelo contrário, já que uma grande santa as desejou. Nos é necessário cumprir a vontade de Deus, nos é tão necessário cumprir a vontade de Deus, como nos é necessário conseguir a salvação eterna. Porque Jesus Cristo disse que só entrará no reino dos céus quem tiver feito a vontade de seu Pai. O Senhor, durante toda a sua vida, disse: eu faço o que o Pai me mandou fazer. Eu faço aquilo que lhe agrada. Eu realizo aquilo que meu Pai me enviou para realizar. E nisso Ele nos dá o exemplo. No Jardim das Oliveiras, Ele disse: Pai, se é possível que esse cálice passe sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Eis aí o modelo que nós pedimos também no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De que maneira podemos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito? Ela nos é manifestada pelos mandamentos da sua lei, os 10 mandamentos. Pega os 10 mandamentos, a gente vai contra algum dos mandamentos, na sua... Por isso é necessário bem saber o catecismo, porque o mandamento, ele encerra toda uma série de obrigações, e que é necessário conhecer. Não basta saber de cor os 10 mandamentos, é necessário saber os desenvolvimentos que estão ligados a esses mandamentos. Ao mesmo tempo que eles proíbem uma coisa, eles ordenam outra. Não matar, ao mesmo tempo, está incluído nesse não matar, procurar o bem do próximo. Então, ao mesmo tempo, é necessário bem conhecê-los para bem praticá-los, bem observá-los. E não só os mandamentos da lei de Deus, mas também os preceitos da Igreja. Não chegar atrasado na missa, por exemplo. Se alguém chega atrasado na missa, é um pecado venial. Se chegar depois do ofertório, a missa é inválida. Tem que assistir outra missa inválida. A assistência à missa não valeu. É necessário assistir uma outra missa. E às 4 horas, lá no mosteiro, lá na Capelinha São Miguel, assistir uma outra missa. Que aquela não chegou atrasado, muito atrasado, ela não serve como observação do preceito dominical. Nós superiores também, espirituais, postos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação. Então, o superior, que nos ordena alguma coisa, a gente sabe que é a vontade de Deus. Sempre depende. Se ele mandar algo que vai contra a lei de Deus, não. Por isso, quando perguntaram a Monsenhor Lefebvre, mas por que o senhor ordenou em 76, quando o Papa tinha dito para não ordenar? Eu não ordenei porque eu não queria que nós escutar da boca de Nosso Senhor esta palavra. Então o senhor também contribuiu para destruir a minha igreja? O seminário de Monsenhor Lefebvre era o único no mundo que ensinava, que formava padres como a igreja sempre quis. Ele percebeu, ele entendeu. O senhor tinha uma percepção da crise que supera de todo mundo, normalmente, pelo que pouca experiência que eu tenho. E, portanto, ele percebeu muito bem que ali era uma guerra contra a Igreja Católica. E que se ele cedesse, ele estaria traindo a Igreja Católica. Então ele falou: não, eu vou ordenar. Eu vou ordenar porque senão eu estou cedendo, eu estou contribuindo à destruição da Igreja. Não quero escutar isso da boca de Nosso Senhor. Então, mas normalmente, são casos excepcionais esse, normalmente, se bem que hoje em dia se tornou
nada excepcional. A maior parte dos superiores de hoje, das casas religiosas progressistas, obrigam a assistir à missa nova. Portanto, obrigam uma coisa ruim, que a gente não deve aceitar. Por exemplo, não deve entrar em nenhum instituto progressista, nenhum. Nem ficar numa paróquia progressista, porque a gente terá que desobedecer aos superiores que deveriam nos indicar o caminho onde está a vontade de Deus. Nossos superiores espirituais, postos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação, nos orientam a fim de que conheçamos desígnios particulares da providência a nosso respeito. Alguém está pretendendo se casar, deve consultar os pais, que são os superiores naturais da moça ou do rapaz, consultar o pároco, e eu vou casar com uma moça que é protestante, o que você acha? Acho que não deve casar. Por quê? Porque a igreja manda não fazer. Mas eu acho que ele vai se converter. Olha, é melhor que ela se converta antes. Depois será uma confusão. Está arrumando uma bela confusão. Então deve consultar aqueles que Deus botou para orientá-lo no caso particular dessa pessoa. Você acha que eu tenho vocação? Concreto, ele vai dizer sim, acho que você tem. Você tem as condições, você deve vir, você deve entrar no seminário, você deve ser ordenado. Desígnios que se podem manifestar em divinas inspirações ou na circunstância que o Senhor tenha nos colocado. Então, esses desígnios podem também se manifestar por alguma inspiração. Santa Teresinha foi inspirada a fazer o ato de consagração ao amor com vítima de holocausto, ao amor misericordioso de Deus, por exemplo. E outras coisas também. Ou na circunstância que Deus nos tenha colocado, nos colocou nesse tempo, que a gente está vivendo, no meio dessa crise, é um sinal que a gente tem que... Ele quer que a gente suporte, que a gente guarde a fé numa situação difícil. É evidente. As circunstâncias nos mostram isso. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida, tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente. Devemos reconhecer sempre a vontade de Deus, o qual tudo dispõe ou permite para nosso bem. A afirmação de que devemos ver em todas as coisas a vontade de Deus diz apenas que todas as coisas estão sujeitas à santíssima vontade de Deus, de maneira que mesmo o mal não acontece sem sua permissão, que sabe tirar o bem do mal, e por isso o permite. E como Deus tem sobre os homens uma amorosa providência, devemos ver em todos os acontecimentos, bons ou maus, um desígnio de Deus que visa a nossa salvação eterna. Se de novo houver um cataclismo em Friburgo, a gente deverá ver isso, a mão de Deus, da providência, que quer castigar essa cidade, que quer alertar os seus habitantes para que abandonem o pecado e sigam o caminho da salvação. Normalmente os cataclismos naturais são atos da justiça de Deus, mas a justiça que espera a conversão dos pecadores. Uma palavrinha sobre a declaração do Padre Jair. Não é um decreto da Santa Sé, não é a Pachende de São Pio X, São Padre Jair não é Papa. É um grito de dor e de fé de um padre ancião que exprime a sua fé com grande vigor, com grande sinceridade. O Padre Jair é muito sincero, ele diz logo o que ele tem para dizer, ele não fica com rodeios. Então, um homem direto, um homem de fé e um homem ferido, um homem que está sofrendo nessa crise da igreja. É bom lembrar que nenhum de nós tem a penetração de tudo que se passa nessa crise da igreja. Nenhum de nós. Nem mesmo São Pio X tinha toda a penetração. Só pode ver, sondar todo o abismo do mal nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como na sua paixão ninguém conseguiu ver tudo que Nosso Senhor estava sofrendo, a única criatura que se aproximou mais do sofrimento do coração de Nosso Senhor, muito mais do que os anjos, foi o Imaculado Coração de Maria, foi Nossa Senhora. É necessário estar muito alto para poder sondar as profundidades do mal. Só quem é muito santo pode ter um conhecimento de até onde vai a profundeza do mal. Portanto, nessa crise, a gente deve se admirar que alguns tomam uma posição, como o Padre Jair,
Que às vezes eu falo, mas por que ele está gritando tanto? Porque ele está não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. A gente não vê nada, a gente vê muito pouca coisa. O pecado é muito mais grave do que a gente pensa. A crise é muito mais grave do que a gente pensa. A crise é muito mais grave do que aqueles que pensam que ela é grave. Essa crise só Nosso Senhor pode sondá-la até sua última profundidade. Nosso Senhor, Nossa Senhora. E então o que ele diz? Bom, é muito grande, não vamos ler tudo, né? Vamos só ler algumas passagens. Uma passagem que a gente leu na última vez, acho que é bom porque ela é bonita. Mas como não tomar a iniciativa de falar se o incêndio se alastra, sobretudo com o atual processo de erosão, que só tem conseguido destruir e imobilizar as resistências e energias? Tem duas possibilidades: ou fazem um acordo e há uma racha completa na tradição, ou então há uma situação que vai, uma erosão, que vai aos pouquinhos, e o Padre Jair tem muito receio que isso aconteça entre nós. Uma erosão lenta, pelo fato de que uma situação que vai minando a resistência católica. Medo do castigo? Pergunta-se o Padre Jair. Os senhores são filhos dos mártires. Acordem. Levantem-se, nem que seja para morrerem pela fé. Depois ele é severo em relação ao capítulo da fraternidade. É um homem de fé, é um homem de idade, um homem de experiência. É um grito de dor que ele lança aqui. Uns podem não estar de acordo, achar que ele exagera, outros podem achar que devia falar de outra maneira, mas aqui é ele que fala. Ele que é o dono das suas próprias palavras. E o que ele diz? O capítulo de julho de 2012 teve a covardia de aprovar a ausência de Mons. Williamson. O que é esse capítulo de julho de 2012? É uma reunião que se faz na fraternidade, em casos periodicamente, acho que de 12 em 12 anos, e quando tem uma necessidade. E Mons. Williams foi expulso, foi proibido de comparecer. E o Padre Jair, como nós também, pelas informações que a gente tem, a gente fala o que a gente sabe, que a gente fala o que a gente pode. Repito que a crise da igreja ultrapassa a compreensão humana. Então, a gente diz o que a gente sabe e a gente dá um grito de alarme conforme o que a gente acha justo fazê-lo, mas deixando nas mãos de Deus as coisas que nos escapam. E pronto também para, se alguém nos explicar o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa diferente. Mas esse capítulo foi muito estranho. O Monsenhor Cissier ficou muito aborrecido também. Não é só o Padre Jair, tem muitos padres que não estão nada de acordo com o que está se passando, com a expulsão de Mons. Williamson. É todo um conjunto que não é ilusão, que não é algo que a gente inventou aqui em Santa Cruz. Não, são fatos que são compartilhados, posições são compartilhadas por vários membros da Fraternidade de São Pio X. A maior reação parte da própria Fraternidade de São Pio X, que se defende. Um corpo, quando está sendo atacado, ele se defende. Um organismo se defende. Uma fraternidade também se defende. E ela está se defendendo. Pois bem, nesse capítulo de julho de 2012, então nesse ano, foi votado a exclusão ou não de Mons. Williamson. 9 votaram para que ele pudesse comparecer e os outros não. E o Padre Jair ficou realmente muito, muito indignado. Muito indignado. Outros puderam achar que não, o Padre Jair está errado, não, tinha que ser expulso, Mons. Williamson tem que ser expulso. Bom, nós, dentro da nossa pequena compreensão, achamos que é uma injustiça. Agora alguém pode dizer, você não tem nada com isso. Olha, Mons. Williamson é uma pessoa pública. Dom Lefebvre também era uma pessoa pública. Ele foi suspensa divinis. Quem podia dizer, você não tem nada com isso? É o Papa que decidiu. O que você tem a ver com o Papa? É o Papa que manda na igreja. E, no entanto, os católicos disseram, não, nós estamos do lado de Mons. Lefebvre. Porque as razões que ele deu, nós achamos certas. E a mesma coisa com Dom Antônio. Dom Antônio foi excomungado. Então, a gente podia dizer, foi o Papa que excomungou, o que você tem com isso? Ele se mexe nas coisas da Santa Sé. Dizer não, porque nós pensamos que a nossa fé está ligada aos acontecimentos
relacionados à comunhão de Monsenhor e Dom Antônio Castelmaia, de Dom Lefebvre. Então pensamos que a nossa fé também tem alguma coisa a ver com o que se passa com Dom Williamson. Por isso o Padre Jair fala essas palavras, com que eu vou terminar. O capítulo de julho de 2012 teve a covardia de aprovar a ausência de Monsenhor Williamson e trocar a orientação do Santo Fundador ao admitir a possibilidade de novas condições para um acordo com a Roma modernista, em vez de permanecer fiel à única condição aceitável e por Dom Lefebvre determinada, que é a conversão da Roma modernista à integridade bimilenar da profissão da fé na plenitude da ortodoxia católica, isto é, sagrada tradição. O que nós desejamos, a conversão de Roma como condição para que tudo volte ao normal. E para isso a gente oferece nossas orações, nossos sacrifícios, nossa vida por essa conversão e por esse triunfo da Igreja Católica e da fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.